Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Somos agradecidos a Deus por Ele ter compaixão e misericórdia de cada um de nós, nos conceder mais um dia de vida. E somos gratos por estes momentos que temos para estudar a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, outros grupos. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Rosângela Maria de Luca, é de Goiás. Luísa Manuel é da Namíbia, lá na África. Estela Mota é da Igreja Adventista de Coroadinho 1, distrito de Bom Jesus. Estela pede oração pela neta Elaine, pela vida espiritual e mental. Abade Ferraz, governador Valadares, Minas Gerais, pedindo oração pela família, pelos filhos Danilo e Luciano e pelo irmão Aelson. Elza Fagundes é de Janauari, Iranduba, Manaus. Lorinaldo Silva é de Casa Verde, no Mato Grosso do Sul. Neuza Guaçu é de Botucatu, São Paulo, pede oração por Raquel, para que volte para o Senhor. Tem mais de 20 anos que ela está afastada. Estamos sempre aqui, irmãos, orando por todos vocês que nos escrevem. E neste momento nós iremos orar. O nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia, por este momento, para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a entender a Tua Palavra, entender a história da perseguição dos cristãos ao longo dos séculos. E nos ajude, Pai, a viver na prática os ensinamentos que nós temos na Tua Palavra. Abençoa todos os que nos escrevem pedindo orações. Abençoa a Elaine na sua vida espiritual e mental. Abençoa também a Abádia e a sua família, os filhos Danilo e Luciano e também o irmão Aelson. Elza Fagundes também pede por ela e família. Neuza Guaçu pede especialmente por Raquel, para que volte para o Senhor. E todos os demais, Pai, que nos escrevem, que as Tuas bênçãos estejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso nós podermos estudar a Bíblia e também acompanhar, através da história, o cumprimento das profecias que estão especialmente em Daniel e Apocalipse. E eu gostaria de saber se você está gostando desse estudo, se você está assimilando o que nós estamos aqui tentando passar para vocês. E nós não podemos nos aprofundar muito porque o tempo é curto, mas se você ler o livro Grande Conflito essa semana, especialmente os capítulos 12 a 17, você vai ter um esclarecimento muito grande da história. Isso tudo, irmãos, está não somente registrado no livro Grande Conflito, mas está registrado nos livros de história geral, que a gente estuda normalmente no 2º grau. Ali tem toda a história da humanidade, os reinos que caíram, os reinos que apareceram e a perseguição que houve aos cristãos, tudo isso está na história. Nós não estamos aqui criando, inventando nada, e sempre à luz da palavra de Deus, mostrando que as profecias vão se cumprindo. Ontem, por exemplo, nós falamos sobre as 2 testemunhas que são mortas, e essas 2 testemunhas, que já falamos essa semana, é o Antigo e o Novo Testamento, e essa morte dessas 2 testemunhas ocorreu lá na França, quando o governo francês decidiu abolir a religião e eles não criam em Deus, diziam que Deus era inexistente, isso lá na França, isso foi no ano de 1793, mas já estava profetizado em Apocalipse 11 que essas 2 testemunhas seriam mortas e que permaneceriam nas ruas, elas não seriam sepultadas e por 3 anos e meio elas permaneceriam mortas. É impossível, né, matarmos a palavra de Deus, mas ela foi sufocada lá na França. Por causa da Revolução Francesa, eles introduziram lá a deusa Diana, e era uma prostituta, a Diana, e a ela chamaram de deusa da razão. E isso aconteceu até o ano de 1797. Foram 3 anos e meio, como diz aqui na profecia de Apocalipse, 3 dias e meio, que são 3 anos e meio, traduzindo aqui a profecia para o tempo real. Mas essas 2
testemunhas, elas ressuscitaram. Depois de 3 anos e meio, cumprido esse período da profecia de 3 dias e meio, que foi de 1793 a 1797, as 2 testemunhas ressuscitaram. E nós lemos isso aqui em Apocalipse, no capítulo 11 e no verso 11, nos diz assim: depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas, e eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Os franceses não podiam acreditar que a palavra de Deus agora estava ressurgindo e com mais força ainda. Isso porque, no ano de 1797, que estava terminando os 3 anos e meio, o governo francês ele aboliu, através de um decreto, as restrições que eram impostas contra as religiões. Então foi abolido e agora a Bíblia ressurge. E a partir daí, irmãos, começa a surgir as sociedades bíblicas. Bíblias começaram a ser impressas aos milhares na Inglaterra e essas Bíblias começaram a ser distribuídas para o mundo. É por isso que nós encontramos no período do século XVIII, século XIX, tantos missionários sendo enviados da Europa para outros países, sendo enviados daqui dos Estados Unidos para outros países, inclusive um familiar, parente meu, ele foi enviado daqui dos Estados Unidos para o Brasil. Primeiro ele foi para a Argentina, mas depois ele esteve no Brasil, aí na região sul, e ali a igreja foi estabelecida. O Frank Westphal é da minha família, e ele então, ali como missionário, chegou ao Brasil. E como os Estados Unidos enviaram missionários para o Brasil, também enviaram missionários para outros países. E aí a palavra de Deus começou a ser difundida e as Bíblias sendo impressas aos milhares e em várias línguas, vários dialetos. E então a palavra de Deus, que estava morta, figuradamente, ela voltou à vida no fim da Revolução Francesa. E agora aconteceu esse grande reavivamento que nós estamos falando. As pessoas ficaram cheias de temor porque eles viram como a palavra divina, mais uma vez, se torna o poder vivo para a salvação. Irmãos, a palavra de Deus, eu volto a repetir, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela tem poder, ela transforma. E eu pergunto a você, eu sei que você tem pelo menos uma Bíblia na sua casa, você tem lido a sua Bíblia. Por que você, quem sabe, muitos que estão nos ouvindo, diz que não sabe o que acontece, que a sua vida espiritual ela não se desenvolve? É porque talvez não esteja lendo a Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela é poderosa. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia, que foram cerca de 40 autores, esse mesmo Espírito Santo, ele está presente conosco quando nós oramos, pedimos a iluminação do Espírito Santo, a sabedoria, o entendimento, ele está presente nos dando. É por isso que nós oramos sempre antes de começar o estudo cada dia, porque sabemos que o Espírito Santo vai trabalhar na mente daqueles que querem ter uma vida transformada. E então, no século XVIII, que foi entre o ano de 1700 a 1800, Deus levantou homens e mulheres comprometidos em levar o Evangelho até os confins da terra. E então a Bíblia ela foi espalhada rapidamente. Por exemplo, William Carey, que ele viajou para a Índia, era um missionário, ele traduziu a Bíblia para dezenas de dialetos indianos. Nós sabemos que a Índia tem muitos e muitos dialetos. Não tem uma língua só oficial, tem dialetos. E esse William Carey traduziu para vários dialetos a Bíblia. Então vejam como a Bíblia ela foi chegando na mão das pessoas. Antes era proibido. A Bíblia só havia em latim. Poucas pessoas tinham acesso. Mas quando as pessoas inspiradas por Deus começaram a estudar a Bíblia e traduzir do latim para as suas línguas originais, que era alemão, francês, inglês e outras línguas mais, então a Bíblia começou a chegar na mão das pessoas. E então, sabemos que foram feitos muitos esforços missionários após essa Revolução Francesa e, apesar da Bíblia ter parecido que estava morta, ela estava vivendo no coração dos crentes. E então a Bíblia iria ressuscitar para a vida plena, como previram as profecias do Apocalipse. É possível que você já tenha ouvido falar de Voltaire. Voltaire, ele era incrédulo e certa vez ele disse, com muita arrogância,
estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. E Voltaire disse, eu provarei que basta um homem para destruí-la. Voltaire queria destruir a Bíblia. Ele era incrédulo, ele era ateu. Agora, sabemos que depois que Voltaire morreu, muitas gerações já se passaram, mas a Bíblia está longe de ser destruída. Inclusive, a casa que Voltaire morava lá em Genebra, na Suíça, essa casa de Voltaire foi comprada e se tornou um depósito de Bíblias. Vejam, irmãos, como Deus é maravilhoso. Ele disse que bastava um homem, ele queria destruir a Bíblia. Mas contra Deus, irmãos, não tem força, não tem poder, Deus é maior. Então nós devemos, irmãos, humildemente tomar a Bíblia em nossas mãos, orar, pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Eu sei que tem muitas passagens bíblicas que é difícil entender, mas vamos ler a Bíblia, porque o Espírito Santo vai trabalhando, vai abrindo a nossa mente, vai nos dando entendimento e vai nos firmando na fé, irmãos. Estamos para passar por momentos muito difíceis neste mundo. As profecias são claras em dizer que nos últimos dias haverá uma grande perseguição, uma angústia como nunca houve sobre a face da terra. E é exatamente antes da volta de Jesus e nós estamos vivendo esses dias. Nós não sabemos mais quanto tempo nós vamos estar aqui neste mundo ainda vai estar habitado pelas pessoas, mas Jesus vai voltar e vai colocar um fim a todos os ímpios, todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Então, irmãos, aqui no Salmo 119, e no verso 89, Salmo 119, verso 89 diz, tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Vejam, a palavra de Deus, ela é inabalável. Também o salmista no Salmo 111, versos 7 e 8, o salmista diz, tudo que ele fez é justo e bom, todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Então, irmãos, nós temos que colocar em prática em nossa vida os ensinamentos, os mandamentos de Deus, é o que diz aqui, Salmo 111, versos 7 e 8, tudo que ele faz é justo e bom, todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Então, nós precisamos aceitar a Jesus para sermos salvos. A salvação é só através de Jesus, mas quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos obedecer, fazer a vontade dele. É por isso que existe tanto conflito em nossa mente, o bem contra o mal, porque o mal é o nosso desejo carnal. E Satanás está trabalhando no nosso desejo carnal. E o bem é o Espírito Santo trabalhando conosco. E esse conflito existe. Mas nós precisamos nos fortalecer, nos alimentando da palavra de Deus cada dia. Não deixe, irmãos, eu insisto, se você quer estar no céu com Jesus, não deixe de ler a Bíblia. Pegue lá a sua Bíblia, que está, quem sabe, escondida num local que você nem ainda sabe onde está, mas procure que você vai achar, que quem sabe está empoeirada, nunca você tenha aberto a sua Bíblia. Comece a ler a Bíblia, ore, e Deus vai te dar iluminação e você vai ser vitorioso. E juntos nós vamos estar nos céus. Em nome de Jesus, é pelo poder de Jesus, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, pelos méritos dele, nós vamos estar nos céus. Não é pelo meu mérito, pelo que eu faço, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Mas precisamos conhecer a verdade e vivê-la na prática em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Eu quero ainda fazer uma pergunta e gostaria que você respondesse. É a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, vigente ainda em nossos dias? Você crê que a Bíblia, totalmente ela, Antigo e Novo Testamento, é vigente? Que a Bíblia é eterna, que não muda? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.